Olá, mais uma vez estamos aqui, né, retomando aqui as aulas de matemática, tá bom? E hoje a gente vai ver a correção do exercício passado aí para vocês, da geometria analítica, que fala do plano cartesiano e da distância entre dois pontos, tá bom? Veja que os exercícios têm a parte bem interessante, principalmente os últimos que vocês viram aí, que ele trata de decomposição, né, de fatores primos, e hoje a gente vai corrigir, tá bom? Beleza? Então vamos lá, correção. Aí, correção da geometria, né? Geometria analítica. Beleza pura. Então vamos aí. Lembrando que o conteúdo, né, é introdutório à geometria analítica. A primeira pergunta que tem lá diz o seguinte: como é chamado o eixo vertical, o Y, do plano cartesiano? Tem aí as opções. Essa era uma pergunta bem teórica, né? E claro, o eixo horizontal, aqui ó, é o eixo das ordenadas. Isso aí, eixo das ordenadas. Beleza? Então aí a resposta correta, né? Ó, você marca lá ordenada, ok? Então vamos à questão número 2. Também bem teórico, né? Plano cartesiano é um conceito introduzido no século XVII, independente, pelos matemáticos franceses René Descartes e Pierre de Fermat, para representar graficamente pares ordenados x e y de números reais. Aí pergunta: neste plano há quantos quadrantes? Outra pergunta bem simples. Então é só ver aí um número de quadrantes na imagem e percebemos que é 4 quadrantes, né? O primeiro e segundo, ó, sempre no sentido anti-horário, conta-se os quadrantes, né? Isso é muito importante, porque quando tiver uma circunferência dentro desse plano cartesiano, lá na trigonometria, a gente vai ver, né, revisar, e esse conteúdo você percebe que a angulação é contada no sentido anti-horário, beleza? Pura? Então vamos para a próxima questão. A próxima questão é para você aprender a localizar, né, um ponto no plano cartesiano. Então vamos lá. Para localizar o ponto no plano cartesiano, temos que ordenar a abscissa e a ordenada na forma x e y. Ou seja, a dica já está na pergunta, né? X e y. Você vai pegar primeiro o valor do x e depois o valor do y. A pergunta identifica as coordenadas do ponto A. Então, de cara, você observa que o ponto A, ó, tá aqui ele, você consegue ver ele no primeiro quadrante. Ele tem a abscissa 4 e a ordenada 3. Então, este ponto é escrito: primeiro vem a abscissa e depois vem a ordenada, ou seja, 4 e 3. 4 e 3 é esse item aqui, beleza? Por enquanto, só questões fáceis, questões teóricas, né? Vamos ver a próxima, o que é que tem? Vamos ver a 5. Aliás, a 4, né, professor? A 4, não vamos adiantar o negócio. Diz aí, ó, a distância entre dois pontos no plano cartesiano fica mais simples quando o segmento de reta que liga esses pontos é paralelo a um dos eixos cartesianos. Como assim, professor? Fica paralelo ou ao eixo x ou ao eixo y. Fica fácil de calcular. Bastando apenas subtrair as coordenadas diferentes dos pontos, né? Você pega os dois pontos, aí vai ter uma, ou a abscissa ou a ordenada estarão iguais, né? Porque estão paralelos, vai cortar um determinado ponto, um dos eixos, e vai ser igual para ambos. Aí você subtrai o que é diferente. Dessa forma, calcule a distância entre o ponto A e B. Então, para calcular a distância do ponto A e B, veja só a informação do texto. Esse ponto A, primeiro você pega da abscissa, né? Ó, você pega aqui o menos 5, e depois pega da ordenada. Vê aqui a ordenada, menos 2. Então esse aqui é o ponto A, menos 5, menos 2. O ponto B, pega nos pontos, pega primeiro da abscissa, que é o 3, e depois da ordenada, que é o menos 2. Está aqui o menos 2. Está aí, ó. Então, o ponto A e o ponto B, ele tem uma das coordenadas, né? A abscissa ordenada, que é igual. No caso, vai ser a ordenada menos 2. Então indica o quê? Que este segmento de reta é paralelo ao eixo x. Ele só tem valores de x, ó. Então, para saber essa distância, é fácil. Você pega o número maior, né? No caso,
eu vou pegar o menor aqui é o menos 5 e o maior aqui é o 3. Então, para me fazer e encontrar esse pedacinho de intervalo, né, eu vou fazer uma subtração. Você pega o maior, que é o 3, e subtrai o menor. Quem é o menor? O menos 5. Subtrai o menos 5. Eu vou saber a distância deles agora. Menos e menos. Menos e menos é mais. Menos e menos é mais 5. E, claro, 3 mais 5 é igual a 8. Então, a distância do ponto A e B aqui é igual a 8. Por que é fácil fazer? Porque esse segmento de reta entre o ponto A e o ponto B, né, que é essa distância que ele está pedindo, né, essa mesma distância, é paralela ao eixo X. E a informação do texto indica realmente como você vai fazer essa continha, que é básica, né? Vou repetir de novo, professor. Repete, professor. Bem, ó, menos 2 e menos 2 é igual, então você faz a continha só com quem é diferente. No caso aqui, o menos 3 e o menos 5. Qual é a continha que você deve fazer? Você pega quem está mais à direita, o menos 3, e subtrai quem está mais à esquerda. Fez a continha, 3 menos 5, deu igual a 8, né? E a opção, ó, ficou aqui em cima, a opção é essa aqui, ó. A opção é 8. Beleza pura? Vamos lá, vamos à próxima questão. Questão número 5, diz o seguinte: a distância entre dois pontos no plano cartesiano, quando esses pontos formam um segmento inclinado, ou seja, não vai ser paralelo a nenhum dos eixos, vai ficar inclinadinho, né? Ó, inclinado. Show, professor. Inclinado é, né, forma-se quase uma diagonal. É assim. É necessário utilizar um teorema muito conhecido desde a Grécia Antiga. Qual o nome desse teorema? Será o de Tales? Será o das retas inclinadas? Será o teorema de Platão? O de Pitágoras ou de Bhaskara? Vocês já viram lá, né? Se aplicando aqui, você observa logo que tem um triângulo retângulo. É uma boa dica, triângulo retângulo. Que vai ser quem? Ó, vai ter essa equaçãozinha aqui, né? Que vai terminar nessa equação da reta. Né? Equação da reta não, desculpa. A equação que determina a distância entre dois pontos é essa aqui, né? Faz esse negocinho aí, eu posso dizer o nome ainda, e depois você vai encontrar a distância. Aí, ó, esse rapaz. O Pitágoras. Você vai usar o teorema do Pitágoras. Aliás, esse teorema leva o nome desse rapaz aí, tá bom? Desde que, nos conhecimentos históricos, na realidade o Pitágoras, ele usava bastante esse teorema nas suas explicações, mas dizem que esse teorema de Pitágoras, né, dito de Pitágoras, como outras formas antigas, leva o nome do matemático, mas foi criado muito antes dele ter nascido, né? Ele apenas estudou e praticava e explicava e levou o nome dele, né? Pegou a fama. Beleza, então, vamos à questão número 6, que diz o seguinte: usando os conhecimentos do teorema mencionado na aula, qual a fórmula que define a distância entre dois pontos? Tem lá 5 opções, né? Aí uma das opções é essa aqui. Olha que forma legal, professor. Será que essa é que vai definir a distância entre dois pontos? Aí não tem nada ao quadrado, né? Isso aí, acho que não é não, professor. Essa aí qual é? A gente vai ver depois, ó. É a equação da reta, né? A equação da reta, essa regrinha aqui, vou só antecipar. Vamos antecipar. Isso aqui vai usar o conceito de tangente. Tangente do ângulo. A gente vai encontrar o coeficiente angular. Mas não é a distância de dois pontos. Depois de ver isso aí, professor. É sim, vamos ver. Será essa aqui? Olha que fórmula mais estranha, né? Também tem um desenho, já indica. Será a distância? Na realidade, isso aqui é a distância entre um ponto e uma reta. Eu calculo essa distância aqui. Mas não é a distância de dois pontos. Mesmo que seja, ele vai usar o mesmo conceito, né? Distância de dois pontos, só que aqui é uma reta, né? A um ponto da reta perpendicular. Vamos ver depois, professor? Vamos sim. Isso aqui é a equação da distância entre um ponto a uma reta. Então não é esse, professor, não. E esse aqui, professor, tem um quadrado com o teorema de Pitágoras, né? Muito interessante. Isso aqui tem um R de raio, beleza? Isso aqui de raio, só quem tem é a circunferência, né? Essa aqui é a equação da circunferência. Se você tiver dúvida, vai na apostila que eu mandei para vocês e dê uma olhadinha. Tem a equação da circunferência. Tá a explicação. Resume-se aplicando o teorema de Pitágoras também, só que este ponto aqui, ó, o ponto que está na circunferência,
ele fica, não fica preso, ele fica solto, né? Ele vai girar em torno deste centro, o centro é fixo. Por isso que a fórmula não é da distância. Aplica a regra de Pitágoras, mas depois a gente vê, né? Só para pegar a curiosidade. Tem outra fórmula lá. Vixe, professor, que fórmula mais estranha. Tem A, tem B, tem X, tem Y. É dessa bicha linda aqui, é da elipse. É a equação reduzida da elipse. Veja que como define-se a fórmula da elipse. Que show de bola, que lindo. Tem no livro de vocês, livro de terceiro ano. Aí na apostila eu não coloquei, tá bom? Mas se você for na internet, dá uma pesquisada em elipse, tá aí a fórmula dela e tá aí a definição. Quem gosta de matemática vai aprender isso aí, é muito lindo, muito bonito. Beleza, sobrou qual, professor? Sobrou essa aqui, olha, aqui tem um radical bem grandão, olha que legal. Distância, bonitinho. E essa aqui, professor, sim, essa aqui é a distância entre dois pontos. É a formulazinha, né? Que indica a distância entre dois pontos. Beleza? Garganta me irritando, né? Então é o seguinte, vimos as fórmulas, muitas fórmulas, né? Poucos cálculos. Será que vai ter cálculo, professor? Só tem brincadeira. Opa, essa aqui, ó. Veja o gráfico e calcule a distância entre os pontos. Vixe, Maria. E cadê as opções, professor? Tá ali, ó. O que a gente vai fazer? Eu vou fazer igualzinho, foi explicado no vídeo, né? Vou montar o triângulo e a partir dali eu faço a distância. Eu pego o desenho, faço a distância. Posteriormente eu vou deixar só os pontos, a gente vai pegar os pontos e aplicar na fórmula. Tá certo? Muitos alunos gostam só de aplicar na fórmula. Já tá, né? Mas aqui eu gosto, nos primeiros exemplos, de explicar como é que eu faço esse triângulo, tá bom? Faz o triângulo e aplica o teorema. Então vamos nós. Como é que fica aí, professor? Vamos ver agora. Aqui, né, os pontos A e B. Aí eu vou aplicar aqui um cateto, né, e um outro cateto. Formei um triângulo retângulo. Show de bola. Aí eu vou calcular a distância aqui, ó. Essa distância é o tamanho desse cateto. Como é que calcula? Você vai pegar o ponto máximo, né, ó. O ponto mais alto aqui é o 1. E subtrai o ponto mínimo. O ponto mínimo, menorzinho, é esse aqui, ó. Menos 4. Aqui. 1 menos o menos 4. Aqui é o ponto A. E o ponto B? Aliás, desculpe. E esse outro cateto? Você vai pegar o ponto máximo, bem aqui, ó. É 8. O ponto máximo é 8, professor. E o ponto, no caso mais à direita. E o ponto mais à esquerda é o menos 4. Tá aqui o menos 4. Então você coloca ali. 8 menos o menos 4. Certo? Isso aí para quê? Para calcular o tamanho desse cateto. Eu calcular o tamanho desse cateto, né? Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras, que diz o seguinte, tá aí, a distância que eu quero. Diz o seguinte, a distância, né? Já deixei no radical, para não deixar o quadrado. Aí você vai colocar a primeira subtração aqui, ó. Pode ser 1 menos o menos 4, 8 menos o menos 4. Não importa a ordem aqui. Por quê? Por quê, professor? Porque é uma soma. A soma não vai alterar quando eu mudar aí as parcelas. Então fica 8 menos menos 4 e 1 menos menos 4. Fazer joguinho de sinal, né? Primeiro, jogo de sinal, professor. Menos e menos. Que dá o quê? Dá mais, professor. Dá mais. Pronto, agora é só somar. O 8 mais o 4 e 1 mais o 4. Quanto que é 8 mais 4? É 12, professor. Quanto que é 1 mais 4? É 5, professor. Olha aí, fica 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Elevando ao quadrado, né? 12 vezes 12 é 144 e 5 vezes 5 é 25. Somar é fácil, 169. E a raiz de 169 é uma raiz exata. 169 é um quadrado perfeito. Vai ser o 13, mais ou menos 13. Mas só que aqui eu estou falando de distância. Distância, como eu falei na aula passada, é positivo, é o módulo no caso. Aqui é um módulozinho. Módulo é um número sem o sinal. Continuando, vamos à sétima questão, né? Que é a sétima, parecido também, pergunta qual é a distância entre os pontos. Vamos aplicar aqui a regrinha do mesmo jeito. A regrinha, qual é a regrinha? Eu estou fazendo tudo de um jeito só, montando o triângulo, tá bom? Aliás, isso aqui, desculpa, aqui é a questão sétima, né? Eu fui dizer que é questão sétima. Não, professor, não precisa montar não, isso aqui é a resposta, ó. Vai marcar lá, ó. Marcar 13, já tinha feito a série, professor. Professor, acorde.
Então vamos a 8, né, professor? Agora sim, a 8. Também aí tem a distância entre o ponto A e B. Mesma pergunta. E vamos fazer o quê? Vamos montar o triângulo e aplicar na forma. Tá aqui, vamos montar o triângulo, tem um cateto. Bota outro cateto, aí vamos medir o tamanho dos catetos. Como é que faz? Primeiro, ó, esse cateto aqui, o ponto máximo dele é 1. Então coloca lá 1, aí menos, né? Menos o mais baixo aqui. O mais baixo aqui quem é? Você correndo aqui é o menos 3. Por isso que fica 1 menos o menos 3. E o outro cateto? O outro cateto você pega o ponto máximo, vem aqui, né? Ó, é no 5, tá aqui o 5, ó. E subtrai o ponto mínimo dele aqui, ó, mais à esquerda, que é o 2. Então fica 5 menos 2. Aqui não apareceu 2 sinal, né? Aplica lá na forma, professor. Eu quero a distância, né? Aplica na forma. Aqui vai ficar 1 menos menos 3 ao quadrado. E aqui 5 menos 2 ao quadrado. Faz o joguinho de sinal aqui, ó. Menos e menos é mais. Aqui 5 menos 2 deu 3. Já foi 3 para cá. Somando 1 mais 3, professor, é 4. Ainda está ao quadrado, e o 3 ao quadrado deu 9. 4 ao quadrado é quanto, professor? 16. Estou fazendo até rápido porque eu sei que você já tem habilidade. 16 mais 9 deu 25. Professor, e 25? A raiz quadrada de 25? Mais ou menos 5. Só que aqui é o módulo, é a distância. Então, a resposta é 5, professor. Muito bem. Então, a resposta aqui, a distância é 5. Tem como marcar, professor? Tem não, vai ficar para a próxima. Posso marcar na anterior aqui, ó. Show de bola aqui, ó. Cadê, professor? Pronto, aqui, vou marcar. Marca lá 5. Lembrando que lá no Fórmula, a sequência aqui é diferente, viu? Varia de aluno, porque eu deixei os itens embaralhados. Show de bola? Show de bola. Então vamos à próxima questão, professor. Qual é a próxima questão? Questão de número 9. Mesma pergunta. Calcule a distância entre os pontos A e B. Qual é o procedimento? O procedimento da minha explicação é pegar o desenho, fazer o triângulo retângulo. Mas passou um pouquinho aqui. Vou tentar baixar um pouquinho esse gráfico. Pronto, ficou mais baixo aqui, né? Então, do mesmo jeito, vamos colocar os catetos. Aqui um cateto, aqui outro cateto, formam um triângulo retângulo. Vamos medir aí o tamanho, né, de cada um desses catetos, repetindo aí, ó. Perceba que o ponto máximo aqui desse cateto é 1. Você coloca lá 1 menos o ponto mínimo, que é o, aqui escolhidinho, ó, o menos 3. Então coloca lá 1 menos menos 3. Para o outro cateto, você pega o ponto mais à direita, esse aqui, ó, que está aqui escondidinho aqui, mas é 6. Subtrai lá o ponto mais à esquerda, o ponto mínimo, que é o menos 2. Então fica 6 menos o menos 2. Como eu quero a distância, você vai lá aplicar na fórmula, tá bom? E o seguinte, distância, raiz quadrada desse arruma de coisa aqui, ó. Olha que legal, professor. Então tá aqui 1 menos o menos 3 e 6 menos o menos 2. Primeira coisa que você faz, joguinho de sinal, né, professor? Joguinho de sinal. Menos e menos dá o quê, ó? Dá mais, dá mais. Agora eu vou somar. 1 mais 3 e 6 mais 2. 1 mais 3, professor? 4. 6 mais 2, 6. Elevando o quadrado vai ficar 16 e 64. Somando tudo vai dar 80. Aí vem aquele detalhe, né? Vamos ter que fazer o quê? A decomposição do 80 para a gente conseguir fazer a extração do radical. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou pegar o 80 e vou decompor eles em fatores primos. Quais são os números primos, professor? Tá bem aqui, ó. O 2, o 3, o 5, o 7, aí vai o 9. O 9 não é primo porque ele é divisível por 3. Número primo não pode ser dividido por nenhum outro número, a não ser ele mesmo e o 1. Aqui todo número é divisível por 1. Beleza? Então vamos pegar o 80 e decompor em fatores primos, né? 80 dá para dividir para 2? Dá sim. Qual é? Dá quanto? Dá 40, né? Estou dividindo assim, né? A decomposição. 80 divide para 2 dá 40. 40 divide para 2 já está aqui, divide, vai dar 20. 20 divide para 2 vai dar 10. 10 divide para 2 dá 5. E 5 é primo, só dá para dividir por ele mesmo. E vai dar 1.
Pronto, professor. A decomposição do 80 em números prima é isso aqui. Se eu multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 5, vai dar 80. Então significa o quê? Que esses 2 aral aqui, né, elevado aí à quarta potência, né, já que é 2 multiplicado 4 vezes, vezes o 5, eu posso substituir aqui pelo 80, que é a mesma coisa. Se eu pegar o 4 elevado à quarta, né, porque apareceu aqui 4 vezes, e multiplicar por 5, também vai dar 80. Então tem só substituição. Só que 2 à quarta é quanto? É 16. Beleza pura? E 16, ó, se eu posso separar aqui, ó, 16 tem raiz quadrada? Tem, professor. Quanto é? É 4. Logo a resposta é, ficou um pouquinho ali, mas vamos botar aqui, ó. A distância aqui é igual a 4 raiz de 5. Essa é a resposta. Ficou ali no limite do vídeo, 4 raiz de 5. Show de bola? Então tá aí a opção para marcar. Só um instante, aqui não é a opção, professor. Não, cadê, professor? A coisa não é isso aqui. Ah, sim, professor. Aqui é a opção, professor. A questão não era 9, estava na outra, voltou para outra. Então a opção correta para você marcar é 4 raiz de 5. Lembrando para vocês, né, que o exercício, esses mesmos exercícios, eu vou repetir hoje, tá bom? E eu vou falar um pouquinho ainda, né? Tem um próximo vídeo aí, a gente vai começar a falar de alinhamento de 3 pontos. Mas não se preocupe que isso aqui já é para a próxima aula, né? Essa aula aqui foi de correção, a gente vai fazer a atividade agora novamente com esse mesmo conteúdo para a gente começar a aprimorar. É importante aprimorar, né? Então, ó, fim da correção, pessoal, e fim do vídeo. Daqui a pouco eu coloco aí um vídeo para vocês estudarem. Vou passar uma questãozinha lá no final sobre esse conteúdo. Mas quando a gente for fazer na próxima aula, a gente vai aprimorar e passar mais questões. Então o importante é o quê? É treinar, treinar e treinar. Matemática é isso. Você treina, treina, treina e começa a se aprimorar, né? Matemática é isso. Tem que fazer muito exercício. Desde já, até mais.